Nesta aula, nós vamos aprender sobre as principais categorias de materiais existentes para pisos, as suas características, as suas vantagens e desvantagens, os processos de instalação e de fabricação desses materiais, o que é mais indicado para qual ambiente, qual o melhor custo-benefício. Então vamos dar início aqui à nossa aula de materiais para pisos. Eu elaborei um esquema aqui para a gente conseguir visualizar todos os materiais que a gente vai abordar na aula, foram elencados, os principais tipos, os mais utilizados em projetos atualmente. Nós temos aqui os pisos cerâmicos, os porcelanatos. Dentro dos porcelanatos nós veremos os convencionais e o chamado porcelanato líquido, os ladrilhos hidráulicos. Dos pisos de concreto ou cimentícios nós temos os politos, queimado, o intercravado, o drenante e o atérmico. Nos pisos de madeira nós vamos ver o taco, o parquet, a tábua ou também chamada de assoalho. Veremos ainda os pisos laminados, vinílicos e as pedras, granito, mármore, silestone, ardósia, São Tomé e a granitina. Então, nos materiais a gente tem uma variedade muito grande. Se a gente vai numa loja, só na parte de pisos, se a gente limita, não, vamos em uma loja, vou escolher um piso, um revestimento para uma cozinha. O mais usual seria uma cerâmica ou um porcelanato. Ok, a gente vai nessa loja, chega lá, só nesses dois tipos, vamos escolher, vai ser cerâmico ou porcelanato? Ok, vamos ir no cerâmico. Qual tipo de acabamento? Nós vamos pegar uma cerâmica retificada ou uma cerâmica bold? O que é essa diferença? Essa curvinha do acabamento. A retificada, ela fica com um acabamento reto. Já a bold, ela tem essa curva aqui e o rejunte fica um pouquinho mais baixo. Nos projetos mais modernos, mais contemporâneos, há uma preferência pelos revestimentos retificados. Porém, depende muito do modo que vai ser, do local de assentamento. O revestimento com o acabamento bold, ele é mais fácil de trabalhar, de assentar em locais em que o nivelamento não está tão bom. Porém, o retificado ele dá um acabamento mais bonito. Então, seguindo, a gente está nessa loja, vai ter esses tipos de acabamento. Escolhemos entre o bold e o retificado. Agora ele vai ser acetinado, ele vai ser brilhoso, ele vai ser fosco. Qual cor? Qual marca? Então, a gente tem uma infinidade muito grande de tipos de materiais. Isso a gente só está falando de material cerâmico ou um porcelanato. Não cabe em uma aula apenas eu consegui elencar todos os tipos existentes. Então, aqui, qual que foi a intenção? Eu busquei os principais, os mais conhecidos, os principais grupos, para a gente conhecer um pouco sobre eles e para se aprofundar com o tempo, com a prática profissional, visitando loja, ficando atento nas novidades, nos lançamentos das marcas. Então vamos lá. Para os cerâmicos. O cerâmico acho que é um dos revestimentos mais populares que nós temos atualmente, devido principalmente ao seu baixo custo. Ele possui um custo-benefício muito bom, porque ele é um piso que dá um acabamento legal, temos muita variedade de cores, de acabamentos, de marcas. Ele tem essa qualidade dele atrelada a um custo mais baixo. Ele é muito durável, ele é muito bom para
para locais onde vai ter contato com água, porque ele é resistente, ele é incombustível, ele não propaga chamas, né, num caso de incêndio, e ele é de muito fácil manutenção. Para limpar, para deixar ele com aspecto de novo, é só lavar. Então aqui a gente tem uma imagem de como é feito o assentamento. O assentamento cerâmico vai ser muito similar ao assentamento do porcelanato, ao assentamento do ladrilho hidráulico e até de algumas pedras. Como que é feito? Nós temos um contrapiso nivelado já, aí vai variar um pouquinho pelo modo o tipo do acabamento, né? Mas em geral nós vamos aplicar uma argamassa com uma desempenadeira, né? Tem que ficar muito atento à especificação da argamassa. A cerâmica, cada tipo de cerâmica geralmente vem a indicação da argamassa mais adequada. Usualmente é utilizada a C3. Então é colocado a argamassa no contrapiso e um pouco na cerâmica. Aí, após passadas as fiadas, né, para garantir que está tudo reto, assentado, depois com o martelo emborrachado, são dadas algumas batidinhas ali, né, para ele fixar melhor. Também são colocados os espaçadores de rejunte, né, e depois dele seco já, depois que dá o tempo, né, dele secar, rejuntado e depois limpo, né? Então, seguindo aqui, os ladrilhos hidráulicos. Qual que é a diferença de um revestimento cerâmico para um ladrilho hidráulico? O ladrilho hidráulico, ele tem a matéria-prima dele é basicamente a mesma do revestimento cerâmico. Como é feito, né, um revestimento cerâmico, né, a cerâmica ou um ladrilho hidráulico? É a base de argila e depois uma camada de esmalte pigmentada, né, onde são feitos aplicado a estampa ou o desenho. A diferença do ladrilho hidráulico é que a fabricação dele é manual, é mais antiga, é mais artesanal. Segundo Souza, 2000, o termo hidráulico vem justamente desse modo antigo de produção, da fabricação, que era utilizada uma prensa hidráulica para ser feita. Aqui, segundo Souza, então, citando ele, hidráulico remete ao antigo processo de fabricação de ladrilhos de cimento, caracterizado pelo uso de moldes metálicos para aplicação das cores, que eram fixadas à base de cimento por meio de uma prensa hidráulica. Então, o termo hidráulico do ladrilho vem dessa prensa hidráulica. Qual que é a diferença as características que diferenciam ele também do piso cerâmico? Ele requer uma maior manutenção, ele é mais poroso, né? Devido ao seu processo de fabricação mesmo, que não é industrializado, ele é mais suscetível à mancha, então muitas vezes é necessário impermeabilizar antes, o contrapiso antes de ser aplicado ele, depois assenta ele e ainda tem alguns autores que indicam a aplicação de uma cera ou de algum outro impermeabilizante nele depois. Então, mas por que eles ainda são utilizados? É justamente por essa pegada artesanal dele. Tem certos ambientes, né? Por exemplo, numa loja num ambiente comercial que vai buscar vender peças de roupas produzidas à mão, por exemplo, peças únicas. Então, combina muito bem utilizar um ladrilho hidráulico, que ele vai transmitir essa sensação de um ambiente com uma pegada mais artesanal. Ele também, por ter esse processo mais artesanal, o custo dele é bem mais elevado. Então, quando é utilizado, geralmente são restritas a ambientes menores, a pedaços menores, né? Para
criar aquele ambiente de destaque, né, no projeto. Outra coisa que acontece também devido ao seu processo de fabricação é eles serem mais irregulares que as cerâmicas. Às vezes na questão de espessura, ou seja, o nivelamento dele, quem for assentar, vai precisar de uma melhor qualificação, né, para assentar ele e deixar ele todo niveladinho para ter um acabamento bom. Agora, os porcelanatos. Então, aqui, para os porcelanatos, qual que é a diferença dos porcelanatos para os pisos cerâmicos? Nós temos a principal diferença, a matéria-prima dos dois é a mesma. Porém, do porcelanato, ela é mais selecionada. As argilas e os minerais utilizados nela passam por um processo de seleção mais apurado. Também a queima da peça é uma temperatura superior, a mais de 1200 graus, que resulta numa peça muito resistente. Ela é mais resistente que uma cerâmica e mais homogênea também. No caso, uma cerâmica, às vezes você não vai ser tanto quanto um ladrilho hidráulico, mas pode ocorrer algumas imperfeições. Já no porcelanato isso é mais raro de se acontecer. No porcelanato, essa resistência dele possibilita peças de dimensões muito maiores. Existem porcelanatos com dimensões maiores que 1 metro, 1,20 m. É claro que elas vão ser mais caras que um porcelanato, né, de 60 por 60, que é, por exemplo, esse que a gente vê aqui na foto. Provavelmente de 60 por 60 ou 80 por 80 no máximo. A gente tem uma variedade muito grande de dimensões, de formatos quadrados, retangulares, de acabamentos, de cores. Tem porcelanatos aqui que imitam madeira, que você olha que você, muitas vezes, fica até em dúvida, isso é madeira ou isso é um porcelanato? E por isso também, né, geralmente são retificados, por isso eles possibilitam juntas menores. Existem algumas cerâmicas atualmente, né, que até são retificadas, que possibilitam essa junta, né, de 2, 3 milímetros. Porém, isso é mais frequente nos materiais porcelanatos. De acabamentos, nós temos muita variedade também. Nós tem o porcelanato chamado porcelanato técnico, né, ou polido, ou esmaltado, que é aquele porcelanato mais brilhoso. Eu, particularmente, não indico muito para ambientes residenciais, comerciais, apesar dele ser muito usado em ambiente comercial e residencial, mas principalmente no residencial é uma escolha que eu não faço nos meus projetos. Por quê? A manutenção dele requer uma limpeza mais frequente. Ele não é difícil de limpar, né? É só passar um pano, lavar como qualquer outro. Porém, qualquer respingo, às vezes a pessoa andou descalço no chão, ele já fica marcado, ele aparece, né? Reflete muito a luz, ele aparece de longe. Ou seja, para manter aquela aparência de limpinho, a gente precisa limpar com muito mais frequência. Já num porcelanato com acabamento acetinado, isso não acontece. Outro tipo de acabamento que nós temos são os foscos, que são mais antiderrapantes, indicados para áreas mais externas, né? Eles conferem uma segurança maior ao caminhar. Agora, o chamado porcelanato líquido, que também é conhecido como piso epóxi. O que é ele? Ele é uma pintura. É muito utilizada em estacionamentos, muitas vezes em hospitais, em escolas. Ele dá um acabamento muito bonito, porque ele não tem junta, ele é contínuo. O porcelanato líquido, ele é feito à base da resina de poliuretano, ou PU. Ele é bastante resistente, né? Ele não tem juntas, ele tem
ao caminhar em cima dele, ao toque dele, lembra um pouco, dá a impressão de ser um pouco emborrachado. Isso é por causa da resina epóxi, né, do poliuretano. Ele permite a criação de efeitos visuais, você pode misturar várias cores, fazer um desenho, mas a aplicação dele para ficar um acabamento bom, né, sem marcas e tal, é uma mão de obra bastante especializada. Por isso ele acaba sendo um pouco caro. Agora vamos para os pisos de concreto. O piso de concreto ele é bastante resistente, ele é muito utilizado em indústrias, em postos de combustíveis e alguns ambientes comerciais, e de uns tempos para cá tem sido utilizado em ambientes residenciais também, com a popularização, né, do estilo industrial no design de interiores, né, o piso de concreto casa muito bem com esse estilo, né. Ele, para ele ser utilizado, né, é necessário se avaliar qual o tipo de uso do ambiente. Para um ambiente residencial, que é um tráfego leve, não vai ter muito peso nem nada, é mais tranquilo. Agora, se você vai aplicar esse tipo de piso em uma indústria, é muito importante verificar qual tipo de indústria. Com maquinário pesado, pode ter contato com produtos químicos. Todas essas informações vão influenciar no tipo de concreto, né, que vai ser utilizado. Ele permite acabamentos muito variados, né? Por exemplo, ele pode ser polido, ele pode ser queimado, ele tem uma vantagem dele, né, que faz ele ser muito utilizado principalmente para a indústria, é o seu baixo custo. A manutenção dele não é muito complicada. Por ser uma cor já, fica a cor de concreto aparente, é muito fácil a manutenção. Ele tem características atérmicas. Agora, a diferença ali, qual que é a diferença de um piso de concreto polido para um piso de concreto queimado? Aqui nós temos a imagem de um concreto polido. Visualmente, eles são muito parecidos, porém, o modo de fazer eles é que é diferente. O concreto polido, depois de colocado, né, feito contrapiso ali, ele vai ser polido com aquele equipamento conhecido por helicóptero ou bailarina, que ele vai rotacionando ali e vai polindo o piso. Já no cimento queimado ou concreto queimado, ao contrário do que o nome indica, não é feito com fogo, ele não é submetido a alta temperatura, não. Essa queima do concreto é feita através de pó de cimento com desempenadeira, né? Então, após colocado o piso, né, antes dele secar, antes de acontecer a cura do concreto, é colocado o pó de cimento e passado a desempenadeira lisa ali, que ele vai dar esse aspecto do cimento, característico do cimento queimado. Agora, os pisos atérmicos. Eles são muito conhecidos também como bordas de piscina. Eles são feitos, né, de materiais cimentícios com materiais refletores, né, de calor. Qual que é a vantagem? A função deles é basicamente não esquentar. Especificamente para bordas de piscina, por isso também são conhecidos como bordas de piscina. Por quê? Geralmente as piscinas são locais abertos com bastante incidência solar, então o usuário está lá na piscina, ele vai subir
né, sair da piscina ou ao contrário vai entrar e tá lá aquele sol a pino de meio-dia, temperatura altíssima, ele se queima. No caso, o atérmico ele impede essa absorção de calor, então o piso ele vai estar ali numa temperatura que não machuque ninguém. Seguindo aqui nos pisos de concreto ou cimentícios. Temos também os de bloco, chamados intertravados. Eles são muito utilizados, são conhecidos também popularmente como pavers. São muito utilizados em calçadas, basicamente nas calçadas públicas, né, e nos passeios públicos. É muito usual o paver. Porque ele tem, claro que aí existem pesquisas já contradizendo isso, depende um pouco do modo de assentamento que eu vou explicar daqui um pouquinho. Uma utilização que contribuiu, né, pela sua popularização, pela sua utilização em larga escala, é que ele seria permeável. Existem aí, como eu falei, alguns estudos, alguns autores que medem isso e falam que vai depender muito do espaçamento entre os blocos, essa permeabilidade, que ela acaba sendo muito baixa. Então, conforme mais espaçado, mais permeável ele é, porque o bloco em si, de concreto, ele não é permeável, né? O que torna ele mais ou menos permeável é o espaçamento entre eles. Existem uma variedade muito grande de formatos, de cores. Existem os podotáteis, que são aqueles com relevo, né, para acessibilidade, para indicação de piso, para pessoas com deficiência visual. Também nós temos esse estilo aqui desta imagem, que é conhecido como piso ecológico ou concregrama, pisograma. O que ele é? É um bloco feito de concreto também, porém ele tem esses espaços onde é plantado grama, né? Aí nesse caso sim, ele realmente é permeável, mas notem que o que é permeável não é o piso, é sim essas aberturas, esse espaçamento para grama, ou já vi sendo utilizado com brita também, né? É isso que torna ele permeável. Ele dá aquela resistência ali para se caminhar em cima, ele se mantém plano, né? Mas ele permite a infiltração da água no solo. Então aqui, né, temos a foto do paver, aqui do piso ecológico. O assentamento deles, como que é feito? Após ser nivelado ali a terra, é colocado uma camada de pedrisco, depois muitas vezes uma camada de areia, aí é assentado ele, colocado as peças marteladas em cima, compactadas, né? Marteladas com aqueles martelos de borracha, né? Para ele se assentar. Aí após, né, vai sendo encaixado todas as pecinhas ali. Após isso, é aplicada mais uma camada de areia em cima, para essa areia entrar nesses espaços entre eles, para que ele fique mais fixo, né? Porque se ficar sem, com o tempo ele começa a se soltar. Agora, o nosso último piso de material cimentício, piso drenante. Ele é composto, né, logicamente, de materiais cimentícios e pedriscos. Porém, já existem algumas marcas tentando incorporar materiais reciclados nele, para dar uma destinação, né, às vezes para materiais plásticos, né, incorporando no piso drenante. Eles são bastante porosos, né, o que conferem a eles essa característica drenante, né, do material. Entre eles, a gente consegue ver aqui na imagem, existem vários buraquinhos.
e é assim mesmo que a água infiltra nele, cai dentro desse buraquinho, passa por todo ele, vocês podem notar que ele é bastante espesso, né? E chega no solo, infiltrando no solo desse modo. A drenagem dele pode ser superior a 90%. Eles são naturalmente, né, por essa característica deles, eles são antiderrapantes e apresentam ainda uma baixa retenção de calor. Então, eles são muito bons para ambientes externos e áreas de piscina. A instalação deles é similar à do piso intertravado, né? Camada de pedrisco, areia, né? Tudo já nivelado. Porém, a desvantagem dele é que o custo dele ainda é bastante elevado. É um material que é razoavelmente recente, né? E por essa característica dele de ser muito drenante, de ser antiderrapante, de ter baixa retenção de calor e o acabamento dele ser muito bom, né, ficar esteticamente muito agradável, ele tem um custo mais elevado. Vamos iniciar aqui os pisos de madeira. Eles são feitos de madeira natural, de várias espécies, segundo Bruno 2017, né, essas aqui são as principais, algumas são mais conhecidas, como carvalho, ipê, jatobá, peroba também. Cada madeira, né, vai ter suas características de cor, de resistência, né, de dureza, mas em geral, né, as características que a madeira confere para o ambiente, eles são considerados pisos quentes. O que são pisos quentes? São pisos que não sofrem tanta variação de temperatura, independente, assim, tá frio, tá calor, ele vai estar ali sempre com uma temperatura ambiente, né? Sempre com uma temperatura muito estabilizada. Eles são mais indicados para ambientes secos. Contudo, existem, tipo, a madeira utilizada para deck, né, para pisos tipo deck, elas podem ser molhadas, né, que daí essa madeira ela recebe todo um tratamento, uma madeira maciça, ali, mas ainda assim, né, ele vai requerer uma manutenção mais constante ali, né, quando tem muito contato com a água, para não vir a apodrecer. Né, é bastante necessário ser lixado e aplicado verniz ou impermeabilizantes de modo frequente. Como que é feita a instalação, então, dos pisos de madeira? Eles são colados diretamente no contrapiso ou então são colocadas guias, né, e parafusado então, o assoalho. Eles requerem revitalização mais frequente, sendo necessário o enceramento ou que sejam lixados e pintados, envernizados. Outra questão dele é que eles tem que tomar muito cuidado para não arrastar móveis, né, para não molhar, né, obviamente, com o tipo de calçado, muitas vezes, se é um calçado com um salto mais fino, dependendo como pisa ali, ele pode dar uma riscadinha. Então é um piso mais sensível, porém ele dá um acabamento muito sofisticado, né? A madeira traz muito conforto, né, para o ambiente. Então os tipos que nós temos, o assoalho, que são essas tábuas mais compridas. Nós temos o taco, que são pequenas tábuas um pouco menores, né? Que daí elas permitem vários tipos de paginação. E o parquet. Qual que é a diferença do parquet para o taco? Muitas vezes a gente vê um piso de parquet e acha que é taco. A principal diferença é que o parquet é vendido em placas, pequenas placas de vários taquinhos. Essa é a principal diferença do parquet para o taco.
né? Daí também os pisos de tapa ou parquet já requerem um pouco mais ainda de cuidado do que um assoalho tradicional, que às vezes com o tempo eles começam a descolar ali, e como são muitas pecinhas pequenininhas, né, acaba precisando bastante manutenção. Também o custo dele, né? A madeira é um material razoavelmente caro, né? Dependendo do tipo da madeira, obviamente, então pode se tornar um piso bastante, né, de um custo mais elevado. Seguindo aqui, então, nós temos agora para os pisos laminados. O piso laminado, ele se tornou bastante popular, porque ele transmite essa aparência de um piso de madeira, né? Existem muitas cores, né? Muitos aspectos, né? Do piso de madeira natural, porém ele é mais barato. Como que ele é feito? Ele é feito com madeira de reflorestamento, papel e melamina. Essa chapa, né? Essa madeira proveniente fica parecida com uma chapa de MDF, por exemplo, que é um outro material que a gente vai ver mais para frente ainda na disciplina. Uma desvantagem dele, né, também característica desse tipo de material, desse tipo de chapa, é a baixa resistência à umidade. Se molhar ela vai estufar, né, e vai apodrecer, e uma vez molhada não tem mais o que fazer, é só trocar o material, né? Depois que estufou, ela estraga permanentemente. Porém, ele, por ser um material bastante acessível, ele se tornou bastante popular. A variedade dele é muito grande, e uma desvantagem dele seria o ruído, principalmente em apartamentos, né, em que a gente tem várias... às vezes não tem um isolamento acústico muito bom. O piso laminado ele propaga mais ruído, porque ele é um material seco, um material rígido. Então, quando se caminha com um salto ali ou com um calçado de madeira, né, ele vai dar aquele barulho de pequenas marteladas, assim, né, de aquele ruído característico. Já uma alternativa para isso, então, seria o piso vinílico. Piso vinílico, existe uma variedade muito grande de cores, de acabamentos, mas existem os pisos vinílicos com acabamento muito parecido com o laminado, né, ou uma madeira, de cores parecidas. Até, inclusive, esse aqui da imagem, a gente pode ver que é um piso laminado amadeirado, né, com uma aparência de madeira. Qual que é a principal diferença dele? A base dele é feita de PVC e plastificante, ou seja, ele é um material mais flexível, aparentemente mais emborrachado, ou seja, ele absorve mais o ruído do impacto. Então, ele não vai propagar tanto som. Existem o piso vinílico em réguas, em mantas, em placas, existem o tipo clicado. O piso de régua, de manta ou de placa, ele geralmente é colado sobre o contrapiso. Do mesmo modo do piso laminado, né? É colocado uma manta e daí é colado. Já o piso clicado, né, o vinílico clicado, são feitos com encaixes um no outro, né? Também é indicado colocar uma manta, né? Após o piso nivelado, coloca-se essa manta e as réguas são clicadas umas nas outras, cobrindo todo o ambiente. Uma vantagem dele é que ele é mais resistente à água, né? Por ser provindo do PVC, né? Onde ele se torna mais frágil a água são nos encaixes, nas juntas, né?
Porém, o material em si ele é impermeável. Então, é nessas juntas que às vezes derrubou água, é ali que vai infiltrar. Ele é mais resistente, porém não é indicado, vou jogar água ali, vou limpar, jogar água ali nele. Não, porque justamente por essas juntas, né, serem suscetíveis à infiltração de água, daí como é colado, às vezes pode descolar. Uma desvantagem dele é o custo mais elevado. Ele custa tem alguns tipos de piso vinílico que assemelham-se ao custo de um porcelanato, né? Ele tem um custo mais caro. Seguindo então, agora vamos iniciar nas pedras. Nós temos aqui então pedras bastante, que muitas vezes são até confundidas, granito e o mármore. A utilização deles é muito feita, eles são utilizados muito frequentemente nos mesmos locais. Mas qual que é a diferença de um para o outro, então? O granito, ele é composto por 3 minérios, né? O feldspato, o quartzo e a mica. Ele apresenta tonalidades variadas, ele é resistente e durável, é de fácil manutenção. Porém, em relação às manchas, né, ele pode ser manchado dependendo. Se for só água, se for uma tonalidade mais clara, caiu água ali, né, ele é levemente poroso, então vai ficar aquela mancha de água, mas passou um tempo, a água evapora, tudo normal. Ele volta com a aparência normal dele. Agora, se cair algum elemento mais pigmentado ou gorduroso, nos granitos mais claros, eles têm mais tendência de ter manchas mais permanentes. Uma desvantagem dele, obviamente, é o custo. Ele tem um custo mais elevado. Porém, a limpeza dele, né, é muito prática. Passar um pano, lavar ali, ele está perfeito. Ele é mais indicado para ambientes, né, com um tráfego mais elevado, porque ele é mais resistente. Agora, o mármore, ele é derivado do calcário, ele já é bem mais frágil que o granito, ele é mais suscetível a manchas, ele tem um custo mais elevado que o granito, ele dá um bom acabamento também. Porém, para pisos, é indicado, se for feita a escolha pelo mármore no piso, é mais para ambientes em que quase o tráfego seja muito leve, assim, sabe? O acabamento. Então, assim, mas por que então que é utilizado o mármore? Justamente pelo acabamento, pela aparência dele, né? Ele tem um valor estético bastante elevado. Então, por isso a gente ainda vê bastante o uso de mármores em ambientes interiores e às vezes em pisos. Seguindo agora para o silestone. O silestone, a aparência dele às vezes remete às pedras naturais. Porém, ele é um material fabricado. Ele a base dele é feita de quartzo, o que o torna um material extremamente resistente. Existem, as tonalidades são infinitas, né? Porque ele aceita, né? Por ele ser fabricado, pode ser fabricado na cor desejada. Também existem diferentes tipos de acabamentos, outros materiais que podem ser incorporados nele, por exemplo, pequenos fragmentos assim com características reflexivas, né? E daí é chamado silestone estrelado, né? Que são pequenas partículas, né, brilhosas ali, então ele fica um acabamento muito bonito. A manutenção dele é muito fácil. Ele não
ele é muito resistente, assim, ele é muito impermeável, então a água não infiltra nele, né? Desse modo também ele acaba sendo muito resistente a manchas e ao desgaste, né? Ele basicamente não se desgasta. Porém, ele é um material com um custo bastante elevado. A granitina agora. A granitina é um tipo de piso que eu particularmente gosto bastante, é muito bonito. A granitina, também conhecida como granilite, é um material que até no último ano, assim, nos últimos tempos, ele se tornou bastante popular, até em peças de decoração. O que é a granitina? É uma massa de cimento misturada com areia e pedrinhas, né? Seixos, às vezes é colocado outros tipos de materiais até para deixar mais colorido ou com alguns formatos. O acabamento dele fica bastante liso, até às vezes, dependendo de como é feito, ele pode ficar muito semelhante a um granito, né? Nessa imagem que a gente consegue ver. Ele é bastante resistente, o custo dele é mais baixo, por isso ele acaba sendo utilizado às vezes um local que gostaria de um acabamento de granito, porém o custo do granito é muito elevado, opta pelo granilite ou granitina. Por essa característica de resistência dele, ele fica muito bom, né, em ambientes escolares, em hospitais, já vi sendo utilizado também. É necessário, ele dá um acabamento assim bastante contínuo, porém é necessário, né, prever espaços para juntas de dilatação. Após aplicado ele, né, é feito cortes, né, onde são feitas juntas para dilatação, porque se não for feita, com o tempo ele racha e daí estraga todo o piso. Quando bem feito, né, quando é colocado as juntas tudo certinho, ele fica com um acabamento muito bonito. Agora, seguindo para pedras naturais, temos a ardósia. A ardósia, para quem nunca viu, é essa pedra mais escurinha, assim. Ela tem algumas tonalidades variadas, mas sempre em cores mais escuras. Um verde, um verde escuro, um acinzentado, preto. Existe também uma que é chamada ardósia ferrugem, que ela tem algumas manchas que lembram ferrugem mesmo. É uma rocha, então, de tonalidade escura, ela é muito resistente. Ela é utilizada tanto em ambientes externos como em ambientes internos. Ela aceita vários tipos de acabamento, pode ser polida, dando um aspecto bastante brilhoso, ela pode ser fosca, dando um aspecto mais antiderrapante. Existem também, né, por ser uma rocha natural cortada, pode ser cortada em diferentes tipos de formatos. Nessa imagem aqui, ela foi cortada como se fossem lajotas cerâmicas, né? Mas é pedra natural. O custo dela, né, naturalmente por ser uma rocha natural, ela possui um custo mais elevado. E também, para o seu assentamento, é necessária uma mão de obra especializada. Agora, a pedra São Tomé. Das pedras naturais, a pedra São Tomé é uma que apresenta um custo mais baixo que se comparada a outras pedras. Por quê? Porque é uma pedra nacional. Então, toda a logística dela se torna mais acessível. É uma pedra bastante resistente, ela é bastante porosa, né? Ela tem características antiderrapantes, baixa absorção de calor e, naturalmente, né, igual a ardósia, por ser uma pedra, né, uma rocha natural, ela permite ser cortada, né, em vários formatos.
Aqui nós permitindo vários tipos de paginação. Aqui nós vemos uma paginação de piso feita em Palha São Tomé, uma paginação mais estilo mosaico, né, com formatos variados. As tonalidades delas geralmente são mais claras, mas aqui até na imagem a gente consegue ver que existem algumas mais amareladas, outras mais puxadas para o marrom, algumas mais acinzentadas. E por todas essas características delas, elas são muito apropriadas para ambientes externos, áreas de piscina, né? Porque ela não retém tanto calor, ela, né, por ser porosa ali, antiderrapante, ela dá uma segurança maior para se caminhar em volta. Né, e pela resistência dela também. Então, esses foram os materiais aqui indicados. Aqui nós temos algumas referências bibliográficas, né, de imagens, de citações, para caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais a respeito. Aqui no final nós temos, né, as referências bibliográficas. Então, nessa aula, eu busquei trazer os principais materiais disponíveis no mercado atualmente utilizados em pisos, sendo eles os revestimentos cerâmicos, os de madeira, os cimentícios ou de concreto, os materiais sintéticos e as pedras naturais. Existem uma infinidade muito grande de materiais que não cabe em uma aula apenas. É muito importante a gente estar sempre acompanhando os lançamentos das marcas. E com o tempo, né, com essa prática, a gente vai adquirindo um conhecimento maior sobre todas essas opções. Aqui a gente buscou apresentar os principais grupos e as principais características deles.